Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: guerreiras do agro produzem delícias na Rota do Queijo do Paraná e querem agora abrir as propriedades para o público. Maior geradora de eletricidade do mundo, usina de Itaipu impulsiona a agricultura orgânica em volta do reservatório. Além de assistência rural, desenvolve também novas tecnologias para os agricultores. Uma máquina de dessecar que não utiliza produto químico. Nossos repórteres mostram que o clima ajudou as lavouras em vários estados no mês de abril. E na contramão, Rio Grande do Sul registrou novas perdas na soja e no milho. E veja também, o padrão do El Niño vai se confirmando e gera expectativa sobre mudanças no clima. O Agrocultura está começando. O Paraná também tem a sua Rota do Queijo e as guerreiras do agro que fabricam delícias muito especiais querem agora abrir suas propriedades para o público. Veja na reportagem de Gislaine Vidal, da nossa parceira KTV do Paraná. O que Gelir Giombelli e Cirlei Rossi têm em comum, além de serem mulheres do agro? Elas são produtoras de queijo, mas não são queijos comuns os produtos que elas fabricam. Agradam os mais refinados paladares. Por isso, as duas têm tanto em comum, inclusive o fato de representarem Toledo na Rota do Queijo Paranaense. A propriedade de Gelir e o marido Altamiro ainda não foi adaptada à visitação turística, mas o sonho da família é de investir ainda mais no sítio para explorar o segmento. Eu pretendo futuramente estar recebendo os consumidores aqui na propriedade. O casal ainda está quitando os investimentos feitos para abrir a pequena agroindústria, mas os olhos para o futuro já visualizam esse outro novo projeto. Metade do leite extraído das vacas holandesas dos produtores se destina à fabricação de queijos. E para a gente acessar a sala da produção de queijos é preciso estar de touca e também com uma bota descartável. Isso para visitantes, mas a Gelir já está aqui dentro e totalmente equipada para mais um dia de trabalho. E é desse jeito que ela se veste todos os dias. É de luva, botas, máscara e touca e tudo mais. Para aprender as técnicas, Gelir viajou para longe, foi para a Itália se especializar e há cerca de um ano comercializa o Tome Negro do Oeste, um queijo fino revestido por uma resina feita de algas que protege e garante a maturação ideal e que resulta em mais sabor. A gente vai para uma hora boa agora, que é a hora da degustação, e eu vou experimentar o queijo Tome Negro do Oeste. Ela vai explicar essa adaptação para a gente. Já adiantou aqui que é um queijo mais suave, então a gente vai verificar isso agora. Realmente um queijo bastante suave e essa é uma característica dele mesmo, né, Gelir? O objetivo é que seja assim, explica para nós. Sim, é um queijo bem suave, ele é macio, ele não é um queijo forte, não é picante, né, que tem a maioria dos queijos, né, amaturado, eles são mais fortes. E a gente adaptou, né, para o oeste do Paraná por causa da alimentação dos animais, né? Além do Tome Negro do Oeste, ela também faz o colonial, mas o queijo fino leva até 40 dias para ficar pronto. É o tempo de maturação. No mercado local, o queijo especial é 50% mais caro que o colonial. Da linha Tapuí, da propriedade da Gelir, seguimos para outra queijaria de Toledo, que também está na Rota do Queijo Paranaense. Cirlei Rossi mostra as pinturas no entorno da antiga casa da família Baques, que se tornou em fábrica de queijos refinados. Nos fundos da estrutura, Cirlei apresenta um dos pontos de visitação para os turistas conhecerem de perto o processo feito hoje. O ambiente ele foi todo preparado para que o turista veja dentro e fora da queijaria, né? Ficando de fora, não invadindo o espaço de produção, porque não pode. Então daqui ele tem acesso à área de produção,
Andando por fora da queijaria, ele vai conhecer todos os demais espaços. Os 500 litros pasteurizados de leite diariamente resultam em produção mensal de 600 queijos. E são 3 tipos: o Sampolan, de sabor amanteigado, sem acidez, com tempo de maturação de 45 dias. O Morbier, levemente ácido, com linha de café, que leva 60 dias para maturar. E o Dona Rossi, de sabor suave e que fica pronto em até 30 dias. Os queijos finos, como o próprio nome sugere, além da higiene em sua preparação, exigem que uma série de fatores estejam inseridos no processo de fabricação artesanal. A garantia é do início ao final, porque nós só produzimos com animais da propriedade, que são livres de brucelose e tuberculose. O leite de qualidade vai garantir um produto de qualidade. Os produtores da queijaria Atani já estão recebendo visitas, mesmo com o projeto de turismo rural ainda em execução. Quando chegamos, um caminhão estava descarregando pedra, justamente para melhorar a área de estacionamento para visitantes. Eles atendem de segunda a sábado e com agendamento também à noite, incluindo experiência gastronômica aos turistas, onde a estrela, é claro, é o queijo. Nós temos aí, por exemplo, risoto com queijo Sampolan, nós fazemos tábuas de queijo e também estamos nos preparando, já fizemos inclusive um Open de queijos e vamos fazer outros. Agora, nesse momento, nós estamos cuidando da parte externa, com o trabalho aí da artista plástica Edi Brau. Quando isso finalizar, nós vamos reinaugurar esse espaço com um Open de queijos. A Rota do Queijo Paranaense agrega 29 produtores em diferentes regiões do estado, regularizados por um amplo sistema de inspeção sanitária. A ideia é que o turista possa buscar informações sobre o processamento do produto, degustação e que possa vivenciar momentos de lazer nas propriedades rurais. Veja a seguir no Agrocultura. Nossos repórteres mostram que o clima ajudou a agricultura em abril, menos no Rio Grande do Sul, onde as perdas do milho e da soja aumentaram. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. Nossos repórteres mostram como o clima afetou as lavouras nas principais regiões produtoras do Brasil. No Rio Grande do Sul, as lavouras mais ao sul do estado tiveram maior precipitação, enquanto a região norte teve chuva mais isolada. As temperaturas também variaram muito durante o mês. Em alguns momentos tivemos máximas aí na casa dos 30 graus e também em outros, dependendo da localidade, chegando aí também próximo de 0 grau. As baixas temperaturas no final de abril também desfavoreceram as lavouras tardias. E a gente destaca uma nova redução na produtividade da soja. Conforme dados da Emater, a quebra já atinge 39% da projeção inicial. Com isso, a expectativa é de colher 12,5 milhões de toneladas. Ainda a parte dos grãos colhidos não apresenta boa qualidade. No milho também é esperada uma quebra, dessa vez de 41%. Isso se deve ao longo período de estiagem que afetou grande parte das áreas produtoras do estado durante o desenvolvimento da cultura. Agora você vê os efeitos do clima em Santa Catarina com o repórter Léo Costa. Pois é, Felipe, aqui em Santa Catarina a colheita já está em andamento e as lavouras estão, em sua maioria, na fase reprodutiva. As condições climáticas continuam favoráveis ao desenvolvimento das lavouras, com volumes de chuva suficientes para atender a demanda hídrica da cultura. Cerca de 85% das lavouras de milho de primeira safra catarinenses já foram colhidas. Os valores de produtividade obtidos têm variado de acordo com a irrigação realizada durante o ciclo produtivo. E as operações de colheita avançam de forma mais rápida nas regiões sul e norte aqui do estado. Agora você vê os efeitos do clima no Paraná com a repórter Gislaine Vidal. Pois é, Léo, o mês de abril aqui no Paraná foi favorável à agricultura em termos de chuvas e temperatura, mantendo boas perspectivas de produção, principalmente para o milho safrinha. No Paraná, em abril, foram registradas chuvas de 150 a 180 milímetros. Nós tivemos chuvas generalizadas no estado inteiro
E o milho safrinha já está entrando em fase de floração, a maior parte, um pouco em frutificação. Então, em termos de clima e de temperatura, está indo muito bem. Veja agora os efeitos do clima no Mato Grosso com o repórter Diego Nunes. Pois é, Gislaine, aqui em Mato Grosso, o grande volume de chuvas registradas no mês de abril deve impulsionar a produtividade do milho segunda safra. Isso porque as novas projeções do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária apontam um rendimento de mais de 100 sacas por hectare, um aumento de 3,33% com relação ao desempenho registrado na última safra, quando as lavouras produziam em média mais de 102 sacas por hectare. Com a revisão, a expectativa é de que a produção total aqui no estado chegue à marca de 47 milhões de toneladas de milho. Além do clima e da tecnologia empregada nessa temporada, outro fator que deve contribuir para o recorde de produção de milho em Mato Grosso foi a área. As lavouras ganharam espaço em todas as regiões do estado. Agora você vê os efeitos do clima aqui no estado vizinho Mato Grosso do Sul, com o repórter Rafael Ferreira. Pois é, Diego, aqui em Mato Grosso do Sul, segundo a Associação dos Produtores de Soja e Milho, a ProSoja, a semeadura das áreas destinadas ao cultivo do milho de segunda safra em Mato Grosso do Sul foi concluída no final da terceira semana de abril. As operações de semeadura foram concluídas com um atraso de 3 semanas em relação à safra anterior. Devido ao atraso na colheita da soja ocasionado pelo excesso de chuvas no estado e pela alta umidade do solo, que dificultou o tráfego das máquinas nas lavouras durante a colheita da oleaginosa. Mas, de forma geral, as condições climáticas foram consideradas favoráveis para o desenvolvimento das lavouras no estado. A ProSoja projeta para o Mato Grosso do Sul uma área de 2,33 milhões de hectares cultivados de milho, uma produtividade de 80,33 sacas por hectares e uma produção de 11,21 milhões de toneladas na safra 22-23. Agora você vê os efeitos do clima em Sergipe com a repórter Selma Souza. Pois é, Rafael, aqui em Sergipe, as chuvas que atingem o estado, principalmente as chuvas da Bahia, têm impactado no preço de alguns produtos. O feijão, por exemplo, tão tradicional e queridinho na mesa de muitos brasileiros, está mais caro. O preço do produto pode ser encontrado a R$ 12 o quilo no Mercado Central de Aracaju. Mas há uma variação no preço do feijão a depender do tipo, podendo ser encontrado a R$ 7,50 o quilo. O café, a banana, o açúcar, o leite e a farinha também estão mais caros. Veja agora os efeitos do clima no Pará, com a repórter Rayana Serrão. Pois é, Selma, aqui no Pará o volume de chuvas foi um pouco acima da média histórica para abril. No mês passado, Belém foi a segunda capital onde mais choveu no Brasil. Segundo o IMET, o Pará teve um volume de chuvas considerável dentro das margens de 10% para mais ou para menos do índice previsto. Mas uma coisa chamou a atenção: a quantidade de dias chovendo e a duração das chuvas, que eram longas, chegando a 12 horas de continuidade. A previsão é de que maio marque o período de transição entre o inverno e o começo do verão amazônico. Com a chegada do verão amazônico, a safra do açaí começa a mudar a relação de consumo da fruta, que é sobremesa e prato principal na mesa dos paraenses. Veja os efeitos do clima em Roraima com a repórter Brena Lorena. Pois é, Rayana, aqui em Roraima o calendário agrícola já iniciou e os agricultores começaram a plantar a soja e o milho. A meteorologia afirma que as chuvas serão abaixo da média, mesmo que no sul do estado o inverno tenha começado mais cedo. O início do plantio foi no dia 20 de abril, a perspectiva é que chegue aos 200 mil hectares de área plantada, incluindo a soja, o milho, o feijão e o arroz. Agora você vê os efeitos do clima em Minas Gerais com o repórter Clóvis Ribeiro.
Pois é, Brena, aqui em Minas Gerais o volume de chuvas ficou entre 60 e 120 milímetros. O estado apresentou diferentes índices de armazenamento de água no solo. A região Nordeste, esse dado ficou entre 15% e 30%. Já nas outras regiões, o armazenamento registrou variação de 30% a 45%. O clima tem favorecido a produção de milho aqui no estado. Apenas uma pequena parte da plantação foi semeada fora da janela ideal, na região noroeste, devido à falta de chuva no início do mês. Fora isso, cerca de 70% das áreas de produção projetadas já foram colhidas. As lavouras de feijão do estado também apresentam boas condições. Veja agora os efeitos do clima em São Paulo com o repórter Júlio Penariol. Pois é, Clóvis, aqui no estado de São Paulo, as condições climáticas no último mês foram satisfatórias para a segunda safra de feijão. De acordo com dados do sistema Tempocampo, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP, lá em São Carlos, o estado recebeu, em média, durante o mês de abril, 100 milímetros de chuva, o que permitiu um armazenamento hídrico no solo entre 60% e 70%. São Paulo está entre os 5 maiores produtores de feijão do Brasil. Por aqui, a irrigação tem sido bastante utilizada pelos agricultores e foi essencial nos períodos em que as chuvas diminuíram. As lavouras foram ainda beneficiadas pela ausência de geadas. A colheita da segunda safra já começou e vai até junho, com boa expectativa de produtividade. Em relação ao milho, a safra no estado de São Paulo foi favorecida pelo clima e já foi totalmente colhida. A semeadura da segunda safra, também conhecida por safrinha, já terminou e a expectativa da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, é de um incremento na produção de 11% na comparação com a safrinha do ano anterior. E agora vamos saber o tempo para as lavouras com Stael Cias, da Metsul Meteorologia, especialmente para o Agrocultura. Olá, você que nos acompanha nesta edição do Agrocultura. Nesta semana se instala um padrão que mais lembra o inverno no Brasil. Vejam só, a gente tem o domínio desse ar mais seco, justamente aqui entre Mato Grosso, Goiás, a região de Minas Gerais, São Paulo, parte do sul do Brasil. Essa chuva que aparece aqui no acumulado de 10 dias só deve chegar a Santa Catarina e Rio Grande do Sul entre a sexta e o sábado, entre os dias 19 e 20. Antes disso, o ar seco também vai predominar no sul do Brasil. Então, o centro-sul do Brasil com o ar seco pelo menos até o dia 19 de maio. E depois é que chega essa frente fria, trazendo de volta um quadro de instabilidade, com volumes até significativos de precipitação na casa de 30 a 50 milímetros no Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, aqui na fronteira com o Uruguai, até volumes maiores, perto de 100 milímetros. A gente olhando o sudeste, o centro-oeste, em geral domina o ar seco, muitos dias seguidos com a presença do sol, a umidade relativa do ar em baixa, o que começa a trazer um cenário favorável a queimadas. A frente fria da semana passada organiza um pouco de instabilidade aqui a leste da região do Espírito Santo, Rio de Janeiro e também leste de Minas Gerais, e fica essa instabilidade mais fraca aqui no Mato Piba, os volumes já bem menores de precipitação, no sul de Tocantins sem chuva, a chuva menos volumosa aqui entre Piauí, Maranhão, oeste também da Bahia, então começa a diminuir, secar realmente a condição do tempo nessas regiões, e o norte do Brasil continua concentrando ainda os maiores volumes de precipitação, especialmente entre Roraima, norte do Pará e também Amazonas. E uma informação importante atualizada nesta semana é a projeção do fenômeno climático El Niño, que aumentou muito a probabilidade para os próximos meses e aumenta muito, segundo a Agência Nacional de Oceano e Atmosfera, NOAA dos Estados Unidos, aumenta muito a probabilidade de nas próximas semanas termos instalado, atuando o fenômeno climático El Niño, que é o aquecimento do Oceano Pacífico Equatorial, que favorece período mais chuvoso, com chuva acima da média no sul do Brasil e diminui especialmente os acumulados de precipitação no Nordeste. Então, aquela situação de estiagem, de seca, chegou ao fim e neste ano certamente vamos falar de excesso de precipitação. Veja a seguir no Agrocultura, maior geradora de energia elétrica do mundo, Itaipu Binacional cria novidades em tecnologia para ajudar os agricultores no entorno da usina. Nós voltamos já.
já não ouviu falar em Itaipu? A usina brasileira e paraguaia, em funcionamento desde a década de 80, é a que mais gera energia elétrica no mundo. Mas por que estamos falando de Itaipu aqui no Agricultura? O repórter Bruno Faustino conta pra gente. Grande, gigante pela própria natureza. Basta olhar para a imagem. Itaipu é a segunda maior usina hidrelétrica do mundo em extensão e a primeira em geração de energia. É uma obra binacional, pertence ao Brasil e ao Paraguai, com 20 unidades geradoras e potência instalada de 14 mil megawatts. Itaipu já produziu quase 3 bilhões de megawatts-hora, acumulados desde o giro da primeira unidade, em 1984. O que pouca gente sabe é a relação de Itaipu com o agro. Agro? A gente atua na assistência técnica e extensão rural para os agricultores familiares da região, no incentivo à produção orgânica, à produção sustentável, à produção no plantio direto, que vai impactar de forma positiva no reservatório. Vou ter uma menor erodibilidade do solo, então vou ter menor assoreamento do reservatório, eu vou ter uma menor carga orgânica entrando nesse reservatório, uma quantidade menor de nutrientes, então eu vou ter uma água mais limpa, uma água sem resíduos de agrotóxicos que eu posso estar utilizando para os usos múltiplos, seja a balneabilidade nas prainhas que a gente tem, seja para o consumo humano, que alguns municípios aqui da região utilizam, seja para dessedentação animal, seja para a criação de peixes em tanques redes no reservatório ou para pesca artesanal mesmo no lago. O seu Otávio é produtor rural em Foz do Iguaçu, um dos 16 municípios lindeiros ao lago de Itaipu, no lado brasileiro da usina. Eu planto mais de 15 diversidades de fruta. E é tudo sem veneno? Graças a Deus, tudo sem veneno. Já há 13 anos que eu moro aqui e 8 de certificação orgânica. O senhor é um dos produtores beneficiados por Itaipu. É muito bom, né? A gente sempre conta com a ajuda deles, né? Itaipu também investe em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias na Universidade Estadual do Oeste do Paraná para beneficiar os produtores no entorno do lago. E o que a gente trabalha aqui nessa questão da agricultura orgânica é desenvolver o plantio direto orgânico, que é você fazer um cultivo sem usar insumos químicos, mas também não precisando revolver o solo. Até nós começarmos os projetos aqui, máquinas só funcionavam com solo revolvido. E o que a gente já conseguiu desenvolver aqui é uma máquina para capinar nas entrelinhas da cultura que funciona em plantio direto. E agora a gente está desenvolvendo outros equipamentos para dessecar, porque nesses sistemas você não usa os químicos e o mais conhecido é o glifosato. Nós não podemos usar para dessecar antes de fazer o plantio, ou seja, para deixar as plantas secas e entrar com o plantio posteriormente. Então nós estamos trabalhando numa máquina que faz isso com vapor. E nesse projeto também a gente está estudando bioherbicidas, tentando achar alguns componentes, alguns tipos de produtos biológicos que possam servir para essa finalidade. O lago de Itaipu também é utilizado para o agronegócio. A aquicultura é uma das principais atividades desenvolvidas aqui no lago de Itaipu. A modalidade escolhida de produção é em tanques redes e a espécie o pacu. Há uma restrição para que sejam cultivadas apenas espécies nativas no reservatório de Itaipu. E isso nos motivou a buscar, a pesquisar o cultivo das espécies nativas. E entre as espécies nativas pesquisadas, o pacu foi o que se adaptou melhor a esse sistema de cultivo, que é um sistema confinado, né? Então ele se desenvolveu muito bem, ele corresponde muito bem. Das espécies pesquisadas, foi o que mais se adaptou a esse sistema e tem uma carne bastante apreciada, então ele tem um mercado ainda bastante viável. Pesquisadores da usina ainda monitoram as espécies de peixes que vivem na bacia hidrográfica do Rio Paraná.
Para garantir a reprodução dos peixes que vivem nos arredores da usina, foi construído esse canal, conhecido como Canal da Piracema. Ele liga o Rio Paraná ao Lago de Itaipu. 7 vezes por ano nós fazemos coletas para coletar a máxima diversidade possível de peixes para verificar quais são as espécies que estão ocorrendo no canal. Desde o início do monitoramento em 2004, nós registramos 186 espécies de peixe, então é uma riqueza muito grande. Dessas, 21 são migradoras de longa distância, são aqueles peixes de grande porte, como dourado, pintado, e que efetivamente precisam do canal para transpor a barragem e se reproduzir. Esses peixes nós monitoramos também inserindo neles chips eletrônicos e marcas externas que os pescadores podem observar próximo da nadadeira dorsal e nos avisar caso encontre um peixe que foi marcado por nós. Itaipu também conta com um meliponário e uma horta para a doação de mudas aos produtores lindeiros. A gente trabalha com 140 espécies de plantas. O enfoque da nossa distribuição de mudas para os produtores rurais é para conservação da biodiversidade de plantas, né? Ajudar na área social, incentivando o consumo deles mesmo, de chás e plantas comestíveis não convencionais, né, para enriquecer a alimentação, e também enfoque produtivo, porque o produtor vai receber essas mudas, ele vai poder fazer uma produção comercial de chás ou de plantas comestíveis e melhorar a renda dele também. Esta é Itaipu, muito além da geração de energia. As pessoas conhecem a maior usina hidrelétrica do mundo, a maior geradora, a usina com capacidade de produção de energia. Eu mesmo não atuo nessa área, estou aqui na Itaipu Nacional, sou engenheiro agrônomo, porém a minha relação está na garantia de que a Itaipu vai ter água para gerar energia no futuro. Então esse é o nosso papel. Então, se as situações continuarem como elas são apresentadas hoje, com esses trabalhos, a vida útil projetada da usina hidrelétrica de Itaipu é de no mínimo mais 194 anos. Então tem muita energia para ser gerada por aí. O Agrocultura de hoje termina aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo domingo às 10 horas da manhã. Uma ótima semana para todos.